Você já tentou ler mangá em japonês e ficou igual o Zoro tentando achar a direção correta? Pois é. Hoje eu vou mostrar pra vocês e explicar rapidinho o que são aqueles símbolos, o que é hiragana, katakana, kanji, partícula, onomatopeia, toda essa maluquice aí, fechou? Mas antes, eu vou deixar uma curiosidade aqui pra vocês. Tem um macetinho aqui pra ler o mangá, tá? É de trás pra frente, da direita pra esquerda, de cima pra baixo. É um bug total, mas é assim mesmo. Calma lá que eu vou explicar pra vocês tintim por tintim. Curiosidade, tá? Nunca fale tintim por tintim no Japão, tá? Não se brinda falando tintim, não se fale tintim. Tintim, pra quem não sabe, é pintinho. E não é do animal que a gente tá falando aqui não, tá? É aquele negócio que sua mãe fala assim, guarda esse pintinho aí, tá? Pra brindar aqui no Japão, fala kanpai. Curiosidade dita, bora pro vídeo. Hiragana. Hiragana é o tipo ABC do japonês. São compostos de 46 símbolos que representam sons. A, K, Ta, Na e assim por diante, né? São silábicos, sons, tá? Então cada desenho desse contém um som ali. E para que é usado hiragana? Hiragana são usados para palavras do próprio japonês, nas terminações de verbos, partículas. E principalmente é usado mais para crianças, né, em livro didático, infantis. Se, por exemplo, se japonês fosse um game, o hiragana é o tutorial, certo? Todo mundo passa pelo tutorial. Então começamos por aí. Mostrando um exemplo aqui, konnichiwa. É assim que se lê. Tá escrito em hiragana, que significa boa tarde. Konnichiwa, né? Por exemplo, konnichiwa. 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 É assim que é escrito hiragana e é assim que a gente lê. Mas não tá entendendo ainda, tá meio assim, como assim, né? Vamos partir para a próxima fase que você vai começar a entender melhor. Próxima fase, katakana. Katakana é o irmão mais estiloso do hiragana e também ele é mais robótico, vamos dizer, né? O som é o mesmo, composto pelas mesmas 46 símbolos. O som idêntico, não muda. Para que serve katakana? Katakana é usado para palavras de não origem japonesa, origem estrangeiras, né? Que vem de fora do Japão. Sons de impacto, como se fosse um caps lock ligado. Então, se utiliza o katakana também. Como assim? Por exemplo, McDonald's. McDonald's é de fora. Aqui fala McDonaldo, que é escrito com katakana. Meu nome, Patrick. Patrick não tem um kanji, né? Não vem da origem japonesa. Então é escrito com katakana. Então a gente utiliza esses dois, hiragana, para palavras de origem japonesa e partículas, tá? Já vou explicar para vocês o que é partícula, mas fique ciente que toda partícula é escrita com hiragana e ponto. E katakana vem de palavras estrangeiras, vem palavras de fora. Certo? Então vamos lá para a terceira e a fase mais difícil, modo hard. Kanji. É onde o jogo começa a ficar mais difícil. São ideogramas. Cada um contém um significado, uma ideia. E às vezes o mesmo kanji, o mesmo desenho tem vários tipos de leitura. Até porque o nome do meu canal é Kanji que Pariu. Já sabe por quê, né? Vamos lá. Por exemplo, kanji de fogo, água, amor e até mesmo morte. Cada desenho desse tem esse significado, tem essa ideia, né? Ele transparece uma ideia. Isso é muito utilizado em mangá, muito utilizado em tudo aqui no Japão. Você vai ver kanji. A maioria das coisas está escrito em kanji. Bom, galera, eu tava editando o vídeo aqui e percebi que essa parte do kanji ficou meio confuso, entender? Vou dar um exemplo aqui mais fácil para vocês conseguirem compreender, né? Vou usar esse exemplo aqui, essa imagem, né? Então, assim, tá vendo esse desenho aqui? Se lê hito, que significa pessoa, então um kanji de pessoa, certo? Esses dois palitinhos assim, né? Significa pessoa. Ele sozinho tem esse significado, hito, que é pessoa. Porém, quando você usa esse kanji junto com outro kanji, ele vai ter outra leitura, vai ter outro significado. Por exemplo, aqui embaixo, um tracinho. Esse tracinho seria de ichi, né? Então, se você unir ichi com hito, fica hitori, que é uma pessoa. O de baixo tem aquele primeiro kanji e o outro kanji que é de pessoa, né? O pessoa ligado com outro kanji significa kojin, que é indivíduo. Então esses dois kanji juntos significa kojin, que é indivíduo. Então, galera, é assim que é a leitura do kanji. Tem a leitura sozinha e tem a leitura quando é unida com outro kanji. Ele se transforma em outro significado, outra leitura. Beleza? Mas a boa notícia, vamos falar aqui, uma boa notícia para quem quer ler mangá assim como eu tô fazendo nesse canal. Mangá utiliza principalmente os mangás de shonen, que são de garotos, né, de adolescentes. Eles colocam furigana. E calma,
fica tranquilo que furigana não é bicho de 7 cabeças, tá? Não é outra escrita, não. Furigana é simplesmente as letrinhas que fica do lado do kanji, que é escrita em hiragana. Que é um modo mais fácil, é um modo fácil ativado do kanji. Então, todas essas palavrinhas miudinhas que fica do lado do desenho do kanji, é como se lê o kanji. Tá ali pequenininho, um exemplo aqui. Goku no Ani, certo? Tá vendo que tem essas palavrinhas pequenininhas, por exemplo, Ani. Ani é como se lê esse kanji que tá próximo dele. Então, aquele kanji se lê Ani, que significa irmão mais velho, tá? Então, por aí, pelo furigana, que é escrito em hiragana, eu consigo ler o kanji. Deu pra entender? Mais ou menos ficou mas tá pegando a noção, né? Tá pegando o feeling da coisa, né? Vamos partir agora pra partícula. Por exemplo, na frase Watashi wa anime ga suki desu. Watashi wa anime ga suki desu. Watashi, eu. Wa, hiragana, é uma partícula. Como assim? O que é tal de partícula? Essa partícula, ela indica o tópico da frase. Eu quero dar ênfase o quê? Watashi é eu. Watashi wa falando sobre mim. O japonês vai entender. Watashi wa falando sobre você. O que tem em você? Anime ga suki desu. Anime é anime. Ga é outra partícula. Suki, gostar. Então, eu gosto de anime. Aí o tópico vai ser eu. O que tem em você? Gosto de anime. Então, partículas são os conectores do japonês, que mostram o que tá querendo dizer, o que é de quem, aonde que vai, que hora que vai. Como eu dei o exemplo da partícula wa, tem a partícula o. A partícula o é o objeto direto. Pan o taberu. Essa partícula o tá falando o quê? Quem come, come alguma coisa. E o que se come? Pão. Certo? Partícula ni. Ni indica tempo ou indica direção, né? Supa ni ikimasu. Supa vem de supermercado, né? O mercado, supa. Então, supa ni, tô falando direção ao mercado. Ikimasu. Ikimasu é o verbo iku, que significa ir. Então, supa ni iku. Vou ao mercado. Esse ao mercado é indicado com a partícula ni. Começou a entender um pouquinho sobre partícula? Então é muito importante partícula, que pode ser que você queira falar uma coisa, e se você não usar a partícula correta, vai dar a entender totalmente uma outra coisa. Então partículas são muito importantes, mas isso vai pegando com o tempo, aprendendo aos pouquinhos, tá? Vamos partir para outro ponto aqui, onomatopeias. Relaxa, não é uma centopeia gigante. Eu achava que era. Onomatopeia em japonês é como se fosse um som escrito em katakana, geralmente. Tem um som pra tudo. Por exemplo, onomatopeia de doki doki. O que é doki doki? É a batida do coração. Ele faz doki doki, doki doki, doki doki. Então eles acharam um jeito de transmitir isso através das onomatopeias. Agora, eu tava fazendo uma pesquisa, né, pra fazer esse vídeo aqui, e nem eu sabia que tem dois tipos de onomatopeias. Que é, por exemplo, o Jiongo e o Gitaigo. Jiongo, Gitaigo. Jiongo imita sons reais. Por exemplo, chuva caindo, né? Chá, chá. Esse é a onomatopeia da chuva caindo, né? Aquela chá, chá. Como se fosse uma puta chuva caindo mesmo. E Gitaigo imita sensações ou emoções. Por exemplo, quando a pessoa sente vergonha, toca um arrepio, aquele clima tenso, dramático antes de começar uma luta. É indicado pelas onomatopeias e no mangá tem muito disso. No mangá você vai ver direto onomatopeias. Por exemplo, o som da nave caindo. Onomatopeia. Agora vamos lá para uma curiosidade que eu tinha falado sobre a ordem de ler o mangá. Geralmente os mangás, livros didáticos são invertidos no Brasil. Então, o que pro Brasil seria? Peraí, que é confuso. É invertido. Se lê pelo começo, o mangá é invertido, totalmente invertido. Então, nessa parte eu tava tentando falar o quê? Que no Brasil, os livros, a gente começa lendo pelo lado esquerdo, finaliza o livro pelo lado direito. Aqui é invertido, a gente começa pelo lado direito e finaliza o mangá pelo lado esquerdo, tá? Então, toma cuidado com isso aí. Cuidado para você não acabar lendo o final e vendo spoiler, tá? Para a leitura do mangá, a gente sempre começa da direita para esquerda e de cima para baixo. Isso serve até para os balãozinhos, tá? Por exemplo, os balãozinhos aqui do mangá segue essa regra também. Da direita para esquerda, de cima para baixo. É assim que lê. Meio confuso, mas vocês vão pegar rapidinho. Isso é só questão de praticar. Mas isso aí é de menos. Bom, agora que você já sabe
o básico para ler o mangá você pode encarar os mangás sem medo. Agora fica tranquilo. Então, aconselho, foca ali no hiragana, foca ali no katakana. Kanji pode deixar um pouco de lado, porque isso aí é a parte mais difícil e não é tão necessário como eu disse, porque nos mangás tem o furigana. Dito isso, hiragana, katakana, em questão de 2 semaninhas você aprende os dois, tá? Então regaça lá, aprende hiragana, aprende katakana, e aí você vem aqui e a gente pode ler a leitura do mangá juntos e aprender juntos, pra você não ficar perdido ali, o que ele tá falando, como que ele tá lendo. Vai lá, agora você sabe mais ou menos por onde começar. Começa ali pelo game que eu falei pra vocês, nível básico, hiragana, nível médio, katakana e kanji você esquece. Aí é só pra quem quer platinar o jogo, né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o básico do japonês. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu já gravei 2 vídeos lendo o mangá e eu parei pra pensar, tive o auxílio do meu pai, ele falou comigo, pô, acho que tá bem legal o vídeo, só que eu acho que a pessoa que nunca teve contato com a língua japonesa não vai ficar meio perdido nos seus vídeos. Então tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês abrir um pouquinho a mente, entender um pouquinho como que eu leio, né? Entender um pouquinho como a escrita japonesa funciona, e através disso espero que vocês possam gostar também da cultura, começar a ler. Eu não tenho muita prática de ler, eu não gosto de ler. Tô fazendo esse canal justamente para isso, para me motivar a ler. E como eu disse, é um meio muito legal de ler, aprender japonês além do mangá. Eu quero que vocês possam estar aprendendo junto comigo e aí no futuro a gente vê o quanto a gente avançou. Mas para isso eu teria que dar uma puxada de freio. Sempre começo pelo básico para depois a gente ir caminhando juntos. Então espero que vocês tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida, deixa um comentário que eu posso estar trazendo outro vídeo detalhando mais certinho. Posso estar esclarecendo para vocês ali no comentário, mas deixa a sua dúvida aqui. Se gostou, se aprendeu alguma coisinha, por favor, deixa o like, compartilhe com seus amigos que queiram aprender japonês também. Um grande abraço para todo mundo e fui!